Olá, este é o desafio semanal número 9 e hoje nós vamos trabalhar um tema da geometria espacial, que é o volume do prisma. Para isso eu peguei uma questão da ETEC de 2019, tem a ver com esse tema aí. Então vamos lá. O prêmio Nobel foi criado por Alfred Nobel, que deixou em testamento parte de sua fortuna para que fossem usadas na criação de uma fundação a fim de premiar as pessoas que prestassem grandes serviços à humanidade. Em 2017, a Fundação Nobel aumentou o valor do prêmio em 12%, atingindo o valor, a bagatela de 9 milhões de coroas suecas para cada das modalidades de premiação. Tem vários, né? Tem economia, tem da paz e tal. Além do prêmio em dinheiro, os vencedores do Nobel recebem uma medalha de ouro em formato circular de 66 milímetros de diâmetro e um diploma. A moeda está aqui, certo? Com o que vem a ser mais ou menos a figura aí do Nobel, que inventou o prêmio. E aí só para a gente poder ver aqui, ó, isso que ele falou é o diâmetro, certo? São medidos uma borda da outra, passando pelo centro, 66 milímetros, tá? Bom, continuando. O vencedor do prêmio Nobel deseja encomendar a construção de uma caixa para acomodar a medalha que recebeu como parte da premiação. A caixa terá o formato de um paralelepípedo de base quadrada, sobre a qual sabe-se que a medida do lado da base é 4 milímetros maior que o diâmetro da medalha, que falou lá no começo, né? O volume total é igual a 147 centímetros cúbicos, unidade de volume. O material da qual a caixa será feita tem espessura desprezível, ou seja, a gente só vai pensar no volume, nessas medidas tem o volume feito para o material, ele falou que não é para considerar isso daí. Bom, aí está mais ou menos o formato do que vem a ser a caixa para embalar aquela moeda. E aí nós vamos continuar aqui. A altura da caixa em centímetros será igual a... E aí tem as alternativas. Uma coisa importante da gente observar é que, obviamente, a gente vai usar aquela unidade que ele deu lá do diâmetro da moeda, né? E o que aconteceu lá? A medida do diâmetro foi dada em milímetros e ele quer a resposta em centímetros. Uma coisa importante da gente perceber, obviamente, nós vamos ter que fazer uma conversão de unidades, certo? Bom, então vamos lá, coloquei aqui o roteiro. A parte importante aqui que a gente tem aqui, o volume é igual a 147 centímetros cúbicos e ele deu a unidade para a gente iniciar o problema em milímetros. Então a gente precisa fazer uma conversão. Mas primeiro precisa saber qual é a base daquela caixa, que é no formato quadrado, que ele falou, base quadrada, certo? Bom, então eu coloquei aqui, primeiro a gente vai usar aquela medida das bases, né, e a altura em centímetros. Eu deixei mais ou menos o roteiro indicado. Por que eu chamei de A e A? Porque aquela base ela tem a mesma medida, como é o quadrado, então tem que ter a mesma medida, certo? E a altura, que é o que nós vamos ter que descobrir, que o exercício pediu para a gente fazer. E aí aqui eu usei aquela medida que ele falou. Ele falou o quê? Que a moeda tem 66 milímetros e a área da base ela tem 4 milímetros maior. Ou seja, para você descobrir quanto mede a área da base, que a gente precisa dessa informação para chegar no volume, né? E a gente vai pegar os 66 milímetros mais 4 milímetros, que é o que ele disse que é a medida da base da caixa, certo? Só que o que acontece aqui? Para continuar o exercício, a gente precisa fazer uma conversão de unidade. Se o volume está em centímetro, significa que as 3 unidades que a gente vai usar para calcular o volume também precisa estar em centímetro. Por isso que eu coloquei A centímetro e H centímetro, certo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer a conversão de unidade, transformar
essa medida que você vai conseguir fazer aí do A, que é a medida da base, vai dar a unidade em milímetros, precisa converter para centímetros para que a gente possa fazer. Então o que acontece? 1 centímetro, né? Não, um metro é igual a 100 centímetros. Centímetros, né? 100, né? Que é a conversão. 1 milímetro, o próprio nome diz, certo? Se eu pegar o metro, vai dar igual a quantos milímetros? 1000. Então a gente tem a conversão de 100 e tem a conversão de 1000. O que acontece aí? A diferença das duas, se um é 100 e o outro é 1000, significa que o 1 centímetro é 10 vezes a unidade de milímetro, certo? Porque se eu fazer 100 vezes 10, dá o próprio 1000. Então a gente tem a conversão da unidade aqui, né? Que a cada 1 centímetro equivale a 10 milímetros, certo? Tem várias maneiras de fazer essa conversão. Então primeiro você vai fazer a soma da parte de cima, tá? Você pode usar a regra de 3, ou você pode perceber a relação e fazer o cálculo já de cabeça. Se cada 1 centímetro é igual a 10 milímetros, o valor que vai dar ali da medida A, você pode fazer também de cabeça a conversão, certo? Basta dividir, né? Dá para fazer também assim. Mas eu vou deixar para vocês escolherem o método que vocês acharem melhor. Se for fazer por regra de 3, você coloca x embaixo de 1 centímetro e coloca a medida que você vai chegar na unidade A lá, né? O valor de A, certo? E aí faz a conversão, transforma essa medida em centímetros. Dito isso, vamos lembrar como calcular o volume. Algumas aulas recentes a gente fez de uma maneira geral que o volume é igual à área da base vezes a altura, certo? Só que ele não quer o volume nesse exercício, ele quer saber quanto que é a altura dessa caixa cuja as medidas da base é um quadrado. Então, o que nós vamos fazer? A área da base vezes a altura é maneira geral. Ele deu o volume, a área da base a gente consegue fazer pela medida que ele deu, que está nos itens anteriores. E vou frisar de novo, tem que transformar em centímetros, certo? Depois que você achar essa medida da base, aí tranquilo, né? É só substituir aqui na fórmula para calcular a altura. Então, ele falou que o volume da caixa é 147 centímetros cúbicos. A área da base você vai calcular pela medida A vezes A, porque é um quadrado, então a gente multiplica os lados. Eu coloquei a unidade. Se você não quiser usar a unidade, não tem problema, tá? Você coloca só os números, no lugar do AB você vai colocar a área da base, vai sobrar só o H. Esse número que é o AB, que é a área da base dessa caixa, vai estar multiplicando o H. Como que você vai calcular o H? Você está multiplicando, ao contrário de multiplicar, dividir. Então vai ficar 147 dividido por essa medida aí, mas vou deixar para vocês seguirem a partir daí utilizando os conceitos matemáticos de vocês, certo? Então aí o que tem que descobrir? A altura dessa caixa, não o volume. E só adiantando para vocês, quem está interessado no Enem, é uma das características também que exigem no Enem. Em vez de a gente está acostumado a ter as medidas e calcular o volume. Então ele em alguns exercícios ele troca essa lógica. Ele dá o volume, pede para você calcular a área da base, pede para você calcular a altura. A D também teve questões assim também, certo? Bom, então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não é inscrito. Compartilhar o vídeo para as outras pessoas que estão interessadas nos conteúdos de matemática do Enem e da ETEC. Um abraço a todos. Até!